Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui ao meu lado está meu pai, Dr. Marco Avelar. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estamos aqui hoje recebendo aqui um grande amigo, professor. Como é que é? É coronel? Atualmente sou tenente-coronel. Tenente-coronel. É porque eu não sou muito familiarizado com essas nomenclaturas, mas assim, uma referência dentro do Dontia aqui. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Rola. Meu irmão querido, obrigado por vir aqui nesse projeto nosso. É uma honra te receber aqui, tá, querido? Marcelo, o que a gente faz? Geralmente a gente faz assim, a gente começa. A primeira pergunta é o seguinte: como é que a odontologia entrou na tua vida? Chega uma hora ali, a gente está ali no nossa época, no segundo grau, né? Hoje ensino médio, a gente tem que ter uma escolha do que a gente vai ser na vida, né? Então, assim, e a gente às vezes tem referências, às vezes não. Me conta como é que a odontologia apareceu na tua vida? Como é que tu se interessou pela odontologia e tal? Conta pra gente. Legal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Gabriel, Marco, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês no Mundo Odonto e dizer que a odontologia apareceu na minha vida graças a uma cirurgiã dentista que cuidava da minha família, né, que era a doutora Leontina, não me lembro o sobrenome da Leontina. Ela era portuguesa, naturalizada brasileira, fez odonto aqui na UF na época, e ela era uma colega assim que eu não era ainda, né, sabia nada de odontologia, era adolescente, e ela explicava tudo para minha mãe, para mim, tudo que ela estava fazendo, ela explicava. Isso não era muito comum naquela época, né, do cirurgião dentista explicar as coisas para o paciente. E aí a forma como ela explicava e o brilho que eu via no olhar dela ao explicar o orgulho que ela tinha de ser cirurgião dentista me contagiou. E um dia, e aí eu comecei a perguntar, eu sempre fui muito curioso e tal, eu começava a perguntar para ela, porque eu falava: doutora, eu posso acompanhar o tratamento da minha mãe? Aí ela: pode, entra aqui. Aí eu ficava lá, por que a senhora vai fazer isso? Por que é isso aqui? E aí ela me explicava com a maior paciência do mundo. Ela era da prefeitura do Rio e tinha um consultório privado, né? E ela tinha muita paciência para explicar. E aí um dia ela falou assim para minha mãe: poxa, o seu filho tem tanto interesse, vai ter o Congresso Internacional de Odontologia, que era no Hotel Intercontinental ainda, né, na época, em São Conrado, e ela falou assim: se você autorizar, eu posso levar ele lá para ele entender um pouco desse mundo. Aí ela me levou na parte comercial do Congresso, né, para eu conhecer, e aí eu fiquei encantado com aquilo tudo. Eu falei: eu quero isso para minha vida, né? Que da hora. E na época não era fácil entrar para odontologia, né? Era a média de 45, 50 candidatos por vaga. O vestibular era muito concorrido, né? Estamos falando aí do ano de 90, 1990, por aí, que foi quando eu fiz vestibular, 89, 90. E aí eu estudei em escola pública, eu sou ex-aluno do Pedro II, e a gente não era fácil entrar, né? E aí eu tentei o primeiro vestibular, não passei. Aí dá aquela baixa de autoestima, né? Porque os seus colegas, alguns já estão fazendo faculdade, você ainda não. Aí acabei fazendo engenharia, fiz um ano de engenharia, mas não era a minha praia, realmente era o que eu queria, era odontologia, né? E aí depois eu passei para a Faculdade de Odontologia de Campos, né, pela Sesgran Rio. Fui parar lá em Campos, não conhecia nada, adorei, foi uma experiência incrível morar em república de estudantes. Morei com mais 5 colegas incríveis, 4 faziam odonto, 2 faziam medicina, né, dos 6 ali da casa. E nós somos amigos até hoje, essa galera. A minha turma de campus me convida praticamente todo ano para o encontro de turma, mas eu não me formei em campus, né? Eu acabei transferindo por questões financeiras e tal, e de logística da minha família. Meu pai pediu para minha transferência para o Rio de Janeiro, então para Duque de Caxias, na verdade. Eu me formei na Unigran Rio, né, em 1996, porque aí mudança de currículo e tal, acabei fazendo faculdade em 5 anos, né? Mas foi ótimo, devo muito aos meus mestres, aos professores que eu tive na Unigran Rio, e em campus também, né, no ciclo básico, que era bem puxado lá. E dali eu procurei me esforçar ao máximo dentro da universidade, dentro da faculdade. Fui monitor de prótese, dentística e endo, né? E para tentar aprender, fui acadêmico bolsista, né, do Hospital Estadual Albert White, que era estadual na época,
por concurso, né? Que tinha um concurso da SUSEM e do Estado, né? Eu passei no do Estado. E fiquei 1 ano no pronto-socorro desse hospital. Isso também foi uma outra experiência incrível, porque a gente passa a lidar, a ter contato com médicos e com outros profissionais da saúde, né, que foram moldando muito do que eu faço hoje no meu dia a dia, né? Então, acho que é importante falar desse período também. E também transmite muita segurança para o estagiário, né, naquele momento em que a gente ainda está ali do final, do meio para o final para a faculdade, né? A gente começa a conseguir entender muito do que é ministrado ali na graduação para a gente, que às vezes a gente acha, pô, para que eu estou estudando isso? Né? E ali você vê a aplicação de todos os conceitos que a odontologia tem e vai moldando ali a gente como profissional, né? E aí eu pensava que eu ia fazer prótese ou bucomaxilo, que eram coisas que eu gostava muito, dentística também era uma disciplina que eu adorava. Só que aí eu me formei, né? Antes de eu me formar, alguns meses antes, eu tive um baque familiar importante, que eu perdi meu pai. E naquele momento, a minha mãe não tinha condições mais de manter a gente na faculdade, eu, minha irmã, e meu irmão também em escola privada. E aí eu tive a ajuda de uma professora, a doutora Tatiana Guitman, e do pai dela, que naquele momento era o presidente do Conselho Regional de Odontologia, doutor Jaime Leão Guitman, que me ajudaram, né, me levando até o reitor da faculdade, que também, doutor Arodi Erdi, ele concedeu um desconto muito maior do que o que eu tinha como monitor, que me permitiu concluir a faculdade, né? E eu concluí a faculdade com êxito e tive algumas oportunidades de estágio também. Eu fui estagiário no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, onde os oficiais lá, dentistas, me acolheram muito bem. Trabalhei com alguns deles fora, né? Então isso me ajudou logo no início da carreira. Busquei emprego em jornal, que era o que a gente fazia. Eu não tinha ninguém na minha família cirurgião dentista, né? Então não foi fácil. Eu ia te perguntar isso. Dentista, ninguém na família? Ninguém, zero. E aí eu tinha que lutar para vencer. A minha esposa já era minha namorada, né, desde a época de faculdade, é da minha turma, então a gente cresceu junto na odontologia, né, na vida, graças a parceria que a gente estabeleceu entre nós, não só pessoal, mas profissional. E apesar da gente ter seguido caminhos completamente diferentes na profissão, mas a gente buscou muito correr atrás de trabalho mesmo, né? E aí eu falo que eu fui abduzido pela especialidade de endodontia, porque eu fui parar numa clínica com ela, nós fomos trabalhar numa clínica, que era uma clínica super bem organizada e tal, com pessoas uniformizadas, diferente dos primeiros lugares de trabalho que a gente começou, que eram assustadores, né? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que buscar sempre o melhor, né? Odontologia é pé no chão. Exato. O negócio era muito raiz. Aí, mas nessa clínica não, era a clínica da doutora Cristiane Freire, era uma clínica bem organizada, e onde a gente conseguia trabalhar, fazer odontologia, praticar odontologia com dignidade, né, com qualidade, tinha materiais de qualidade, enfim, a gente conseguia trabalhar bem na profissão. Mas ali nos primeiros dias de trabalho na clínica apareceram alguns tratamentos endodônticos para fazer, e eu precisando trabalhar, né, eu falei, pô, vou mergulhar nesses tratamentos, tentar fazer o meu melhor aqui para entregar o melhor. E consegui entregar um tratamento razoável ali. E ela, no final do dia, me chamou e falou assim, vem cá, você faz endo mesmo? Você é recém-formado mesmo? Como é que você faz endo de molar? Né? E eu não sabia. A gente pensa que sabe, né? Mas a gente não conhece nada da profissão quando a gente é recém-formado. Mas a gente é destemido, né? E mesmo dentro desse perfil destemido que alguns de nós têm, a gente não pode esquecer que a gente recebeu conceitos, né, na faculdade, e esses conceitos é que nos tornam destemidos, né? Exatamente. Os conceitos somados à monitoria, somados ao estágio curricular que a gente faz, né? A faculdade, nenhuma faculdade
feita sem que haja um projeto pedagógico, um projeto adequado para formar, de fato, um profissional, né? Então, eu, acreditando nisso, eu falei, bom, eu vou fazer essa exemplo. E aí, um dia, ela chegou para mim e falou, menino, eu tenho aqui um número elevado de pacientes por semana, né? E se você quiser, você assume esses pacientes. Poxa, eu tinha 0 pacientes. Falei, eu quero, né? E aí comecei a fazer. Coitados dos meus professores de endo, que eu levava semanalmente vários casos para discutir com eles na faculdade, né? Porque uma coisa é você ser de fato especialista em alguma área, outra coisa é você Tá tentando ali. querer praticar a especialidade sem ter o conhecimento mais aprofundado, né? Porque realmente na faculdade a gente tem um conhecimento amplo, né? Um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, mais ou menos, né? Então ali depois, quando você faz a especialização, aí não, você se aprofunda de fato naquela determinada área. E aí eu segui, 2 anos depois eu fui fazer a primeira pós, que foi uma atualização em endodontia, eu fiz no Exército, na Odontoclínica Central do Exército. Eu já era 6 meses depois, só voltando um pouquinho, 6 meses depois de formado, eu entrei como oficial temporário na Força Aérea Brasileira. Eu tinha um tio que era da Força Aérea, que ele era aviador, piloto, não tinha nada a ver com odontologia, mas o meu estágio no Hospital dos Afonsos, que quem me levou foi o dentista que atendia a minha família já depois que a doutora Leontina, infelizmente, faleceu. Esse dentista era oficial temporário da Força Aérea e ele que me levou para fazer estágio no Hospital dos Afonsos. E aí ele me ensinou que havia essa oportunidade de entrar, me apresentou essa oportunidade de entrar como oficial temporário. E eu abracei isso também, fui fazer. E no primeiro dia no Hospital de Força Aérea do Galeão, que eu me apresentei em 1997, o chefe da endo entrou na sala e perguntou assim, dos 5 que chegaram aqui novos, quem faz endo de molar? Eu levantei a mão, né? Aí ele falou, então você vai fazer um teste comigo amanhã, e aí que era o Dr. Jorge Thompson, inclusive aqui da Ilha do Governador, e ele me chamou para fazer o teste. Eu fiz o teste com ele e falou, tá decidido, você vai ficar comigo e eu vou passar para você. E o Thompson realmente era um endodontista bastante preparado, bem experiente já tinha 15 anos de endodontia quando eu entrei, e ele me passou, né, toda a experiência dele. Ele era um cara assim, bem avant-garde à época, me passou artigos científicos para ler, a filosofia de trabalho que eu tive em endodontia na faculdade era muito diferente da dele, então eu tive que me reaprender endodontia com ele, mas eu ainda não era especialista, né? E aí um dia ele virou para mim e falou, olha, tem uma diferença enorme entre você ser especialista, fazer endodontia e ser o endodontista de um serviço como o nosso, um serviço de endodontia. Então você tem que fazer um curso de pós-graduação. E aí ele me orientou a ir para o Exército ou para o ERJ, que na época eram as 2 escolas que ele, na cabeça dele, entendia como referências no Rio de Janeiro em endodontia. E aí, por questões de horário e tal, o Exército era o que mais se adequava para a minha vida. E aí eu fui para o Exército e fiz o curso de atualização em endodontia. Na época, era coordenado pelo Dr. Vantuil, que hoje é professor da UF de Friburgo, Dr. Marcelo Sendra, do INCO 25, e Dr. Hélio Pereira Lopes era um dos professores, Dr. Siqueira Júnior. Não tinha ninguém bom, né? Era uma equipe de peso. E eles realmente foram mestres assim importantíssimos na minha vida. Eu aprendi muito com eles, não só de endodontia, mas de empatia com os pacientes, de humanização do tratamento, enfim, foi uma grande escola para mim e era a atualização. Né? O Sandro é o flamenguista mais chato da internet. O cara, ele, meu Deus do céu, né? Ele é um... Caraca. Já tive vários embaixo. Né? Mas ele é flamenguista doente, E eu também sou, mas tudo bem. E aí a gente seguiu ali, né, nos estudos, e aí eu ia fazer a especialização com eles, mas nós tínhamos um curso de especialização já na Força Aérea naquele momento, na Odontoclínica de Aeronáutica Santos Dumont, que era coordenado pela Beatriz Coutinho da Silveira, que é outra mestre importantíssima na minha vida,
A Bia se formou em Valença e foi professora lá de histologia, ciências básicas, mas ela fez, na época, mestrado, enquanto ainda havia mestrado em endodontia na UFRJ, então ela era uma pessoa bastante preparada, e do Pedro Bittencourt, que era um outro endodontista também da Força Aérea, e os dois eles tinham no currículo deles uma formação um pouco diferente, porque o Bittencourt foi para Maryland pela Força Aérea para fazer residência em endodontia na Marinha Americana. E a Beatriz foi para San Antônio, no Texas, fazer residência em endodontia pela Força Aérea Brasileira na Força Aérea Americana. Então, os dois trouxeram o método de PBL, que é Problem Based Learning, de lá, e aplicaram esse método num curso de especialização em endodontia para a Força Aérea Brasileira. Então, eu fui aluno deles com esse método, era integral, de 8 às 5, de segunda a sexta. Então, era uma carga horária de formação de curso bem maior do que o que é exigido, né? Então, a gente cumpria muito além da carga horária exigida pelo conselho, e me formei dessa forma, né, com eles, na odontoclínica, e a gente ainda tirava serviço sábado ou domingo, para que os militares da odontoclínica não precisassem tirar serviço finais de semana. Sábado, domingo e feriado era só aluno de curso que tirava serviço. Mas para quem está aprendendo, isso é ótimo. Sim, a gente está ali para aprender, né? Então, isso foi muito importante na minha vida também. E dali a gente... no ano seguinte, em que eu concluí o curso, no ano 2000, eu também passei no concurso de carreira para a Força Aérea, que não é nada fácil. Eu tinha... Então, o concurso geralmente é aberto anualmente, né? Nem todos os anos abre vaga para todas as especialidades, na maioria não abre, né? Mas assim, naquele ano ainda era concurso para clínico geral, né? Então eu fiz um concurso para clínico geral, que era o que era aberto à época. Hoje em dia o concurso é aberto, segmentado por especialidade. Eu cheguei a fazer 4 vezes esse concurso, eu fiz desde quando eu ainda estava na faculdade, no último período eu já queria fazer. Fiz para ver como é que era, vi que era bem puxado, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, a graduação, ela não prepara nenhum profissional, nem médico, nem dentista, nem nenhum profissional para fazer prova de concurso. Sim. A graduação nos prepara para atender bem o ser humano, para atender o paciente. Já... um concurso público é completamente diferente. Como que funciona a prova? Questões... O pessoal falando assim... Então, tem questões que são pegadinhas, né? Então, assim, isso não é necessário numa formação, né? Mas para fazer o concurso, a gente tem que se preparar nesse sentido. Né? A prova, geralmente, ela tem uma banca externa que prepara as questões objetivas, que são as questões múltipla escolha. Essa banca externa, para não viciar o concurso, normalmente ela muda a cada 2 anos. Então já tivemos banca do Brasil inteiro, banca de Belém, banca do Rio de Janeiro, banca de São Paulo, banca do Rio Grande do Sul, né? E aí essa banca prepara as questões objetivas, e os candidatos que forem aprovados nessa primeira fase, normalmente 3 vezes o número de vagas, são chamados para a segunda fase. A segunda fase consiste em exames médicos, exames psicológicos, teste físico. Aí depois que o candidato passa em todas essas etapas, isso dura mais ou menos de 3 a 4 meses, né, esse concurso, aí ele vai para a última etapa, que é com a banca nossa. Aí eu sou o presidente dessa banca já há alguns anos, estou na banca há 19 anos de endodontia, e a gente avalia o candidato na hora que ele está já no momento final do concurso. É o quê? É uma prova oral? Oral e prática. Então, o que a gente faz? Normalmente começa pela prática. Então, nós da banca selecionamos... Eu costumo convidar professores de universidade também para fazer parte da banca, mas a minha equipe a gente seleciona molares curvos, né? Porque eu vou contratar um cara para Força Aérea, um especialista que vai... Exatamente. Que vai trabalhar 35 anos ao nosso lado. Então eu não posso contratar um cara só porque ele tem muita titulação. Eu preciso... Óbvio que a titulação é importante e eu valorizo isso. Sim. Mas
eu preciso de um colega que resolva esses problemas, né? Então esse colega tem que ter experiência clínica. E aí nada mais justo do que a gente Porque avaliar. não é um concurso acadêmico, né? É um Não. concurso profissional. O cara vai executar o que está... Né? Exatamente. Tem que ser um bom clínico. Exato, tem que ser um bom clínico nesse quesito. E aí, a gente prepara essa prova, né? Então nós fazemos a anamnese, exame clínico do paciente, a radiografia inicial, selecionamos o caso, aí esse caso é colocado num envelope lacrado, sem nome, sem nada do lado de fora, os pacientes que são pré-selecionados. Aí no dia do certame, né, no dia do concurso, o candidato chega, a gente fala as regras, o que vai ser avaliado claramente para ele, que é muito semelhante ao que o professor nos avalia na faculdade. Então, o candidato vai fazer uma radiografia inicial, mesmo tendo aquela, para eu ver a qualidade, tudo do exame dele. Ele vai dizer qual é a técnica que ele pretende usar, por que ele pretende usar aquela técnica, né? Enfim. E aí ele vai dar sequência e o passo a passo, como na faculdade. O acesso me chama, aí eu vou lá, olho o acesso, está terminado? Está terminado. Uma vez que diz que está terminado, já está pontuando ali. Então, a gente dá 3 horas para o candidato executar um tratamento endodôntico em sessão única, né? E não molar. Para um especialista é um tempo mais do que suficiente. Sim. Então, e mesmo assim, quando o caso complica, se o candidato, a gente vai analisar como que o candidato se desenvolve com a complicação também, mesmo que ele não conclua, não quer dizer que ele vai ser reprovado, não. Exatamente. Então, assim, por exemplo, nós tivemos agora recente uma candidata, não sei se foi ano passado ou esse ano, a candidata fraturou um instrumento endodôntico. E a postura dela durante o procedimento foi impecável. Ela falou, olha, fraturei um instrumento. Eu não tenho pontas de ultrassom aqui comigo, o senhor tem? Eu falei, eu tenho. O senhor pode me dar um instrumento? Pode me ceder um ultrassom? Quer dizer, a profissional teve uma postura como a esperada de um especialista, né? Então, isso conta muito ponto, porque apesar dela ter tido um acidente operatório durante uma prova, ela se manteve calma o suficiente para resolver, e tirou e removeu o instrumento. Instrumento fraturado? Isso é um acidente operatório, Gabriel, que pode ocorrer, né? A gente vai criando mecanismos durante nosso exercício profissional, a gente vai criando alguns mecanismos, por exemplo, selecionar os melhores instrumentos, marcas comerciais importam sim, né? Os melhores a gente sabe que são instrumentos suíços, alemães, franco-suíços, alguns são bons também, enfim, para a gente evitar a fratura. A gente não... hoje em dia é preconizado instrumentos que sejam de uso único, né? Então, principalmente os mecanizados. Então, tem coisas que a gente vai se preparando para que não aconteça o acidente. Mas pode acontecer, mesmo com um instrumento novo, entendeu? Às vezes você pega canais com graus de dificuldade muito grandes, né? De lacerações, como você falou, canais muito atrésicos, né? Que podem levar a um insucesso ali. Mas a conduta do profissional faz toda a diferença, né, naquele momento. Então, isso na prova conta ponto. Depois da parte prática, ela rola a manhã inteira, né? Aí a gente vai almoçar com os candidatos lá no hospital mesmo. Depois do almoço, a gente retorna para a prova oral. As questões não são pegadinhas, né? As questões da prova oral, elas são questões clínicas, né, que a gente elabora de situações clínicas de maior complexidade para ver como que o especialista vai lidar com elas. E só que numa questão dessa, a gente consegue praticamente saber muita coisa do que o candidato sabe de endodontia. A gente consegue deixar o candidato à vontade para ele falar tudo que ele sabe de endodontia. Então, assim, é uma prova bem justa, eu considero uma prova bem honesta e justa ali para quem quer entrar conosco. E eu tenho tido a grata surpresa de receber a cada ano candidatos melhor preparados. São muito bem preparados os candidatos. Então a gente recebe gente assim do Brasil inteiro, surpreendente, né? Já tivemos candidatos do interior do Rio Grande do Norte, do interior de Belém, do Pará, desculpem. Tivemos candidatos do Rio de Janeiro, candidatos de São Paulo, de Campinas, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, assim, é legal a gente ver que a odontologia brasileira produz
tantos profissionais de qualidade. E o pessoal já que tem já uma vida acadêmica, né? Mestrado, doutorado, Sim. esse pessoal também faz esse tipo de prova, né, cara? Muitos fazem. É. Muitos fazem. Que questão de mercado também, né, professor? Assim, porque o cara faz mestrado, doutorado, o cara vai querer dar aula na universidade. Não tem Hoje, espaço. o número de profissionais que se formam, né? Tanto com mestrado, doutorado e tal, às vezes até com pós-doc, o cara não tem onde ser inserido. E aí o cara vem nessa situação de fazer um concurso. E uma das coisas que eu acho muito legais da gente trabalhar nas Forças Armadas, por exemplo, tanto na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, na PM, no Bombeiro, é que você tem do teu lado especialistas em todas as áreas. Então, o cirurgião dentista que trabalha no consultório, sozinho, é muito solitário. Sim. E ele tem que tomar decisões o tempo todo de todas as áreas, né? Quando você pega um plano de tratamento de uma pessoa no seu consultório privado, você tem que pensar em pério, em endo, em prótese, em dentística, em estômato, em tudo, né? Para poder tomar decisões ali do que é melhor para aquele paciente. Ao mesmo tempo que quando você está trabalhando num lugar que nem esse que eu trabalho, onde você tem um especialista em pério, em endo, em prótese, em dentística, em estômato do seu lado, basicamente a gente levanta da cadeira e vai conversar com o colega na hora e tira dúvida na hora. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma junta lá, estava eu, uma pério, depois chegou um outro endo para discutir um caso que apareceu para a gente, que estava difícil, mesmo com a imagem de qualidade, com tomografia que a gente tem, analisar se era um cisto de Stéphane, se era um cisto periodontal lateral, se era um cisto de origem inflamatória. Né? A imagem sugestiva claro, que quem vai definir se é cisto ou não é o estudo patológico, né? Mas a gente precisava definir se ia tirar esse dente ou não. Né? Se ia tirar, se ia fazer uma biópsia só, o que a gente ia fazer. Né? Então, é legal a gente poder discutir casos como esse no nosso dia a dia, tendo vários especialistas, mestres, doutores. Né? Hoje, eu falei no início aqui da nossa conversa que eu comecei como aspirante a oficial dentista, né, temporário aqui no Hospital de Força Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, e hoje eu tenho a honra de chefiar a divisão odontológica desse hospital, né, que é o maior hospital da Força Aérea no país, é o hospital de maior complexidade e de maior custo. Então, isso quer dizer o seguinte, que todas as clínicas médicas, médico-cirúrgicas de maior custo do sistema de saúde da aeronáutica estão nesse hospital. Né? E a odontologia da gente, ela está ali, lado a lado com toda a equipe de saúde desse hospital trabalhando. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem oncologia, temos mais de 2.000 pacientes em tratamento oncológico, quimioterápico, radioterápico ou imunoterápico. Temos cirurgia ortopédica de grande porte, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, tudo aqui no HFAG. Temos cirurgia robótica, né? Acabamos de receber um Da Vinci, um robô Da Vinci de última geração em novembro do ano passado. Então, assim, cirurgia vascular, hemodinâmica, né? Os stents. Sim. Então a gente tem muito campo de trabalho ali. Entra com uma, sei lá, uma pós-graduação ali, aí ela entra na endo. Só que, pô, às vezes o cara é bom pra caramba também em império, sei lá. Ele atua no periodontia dentro do exército, da aeronáutica ou não? Entrou para endo, só vai ficar na endo. Não, então, quando a gente abre a vaga, né, a vaga é porque há uma demanda, a gente não abre uma vaga aleatória, a vaga sempre é aberta pensando na demanda do serviço. Né? Então, quando você abre um concurso público ou um edital de convocação, por exemplo, para o temporário, quem ocupa a vaga do temporário? É aquele brasileiro que não serviu como soldado no serviço militar obrigatório ou aquele que é voluntário para servir, né? Que foi o meu caso. Eu fui voluntário, eu não tinha também servido como soldado, porque eu pedi adiamento para estudar, fazer faculdade, mas eu fui voluntário também, porque eu já tinha sido dispensado do serviço militar obrigatório. Mas aí quando a gente gera essa vaga, a gente gera para cada especialidade pela necessidade do serviço. Mas, não raro, a gente recebe um profissional que tem 2, 3 especialidades
E aí, quando ele chega, ele entrou na vaga, por exemplo, de clínica geral odontológica, que não é nenhuma especialidade reconhecida pelo conselho. Mas é uma área que é comum ter colegas que têm 2, 3 especialidades e entram como clínicos gerais. Esse colega, ele é coringa para trabalhar em várias especialidades. Então, eu posso sim lançar a mão dele, por exemplo, na pério, na endo, na especialidade que ele tiver, né? Então, eu tenho na minha equipe, sim, alguns profissionais que atuam em outras áreas. Em geral, o pessoal de carreira, o pessoal que passou no concurso, na sua grande maioria é mantido na sua especialidade de origem, que é na especialidade que ele passou, a menos que ele peça para mudar de especialidade, que é possível também. Tá? Por exemplo, quando eu entrei, eu falei aqui que só havia concurso para clínico geral. Só que eu não fazia clínica geral, eu já fazia só endo. Né? Eu já era endodontista quando eu entrei. E aí, imediatamente após meu ingresso para a carreira, eu fui à diretoria de saúde e pedi para trocar de especialidade para endodontia. E hoje desde quando eu entrei, eu passei a ser endodontista. Hoje, a gente não consegue mais fazer essa troca por questões de concurso, mas a gente consegue informar a diretoria de saúde que você não está mais exercendo essa especialidade, está exercendo outra por necessidade do serviço. Entendi. Entendeu? E me explica uma coisa, professor. Aqui no HFAC especificamente, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Porque dá força em outros lugares. Aqui no hospital, vocês têm ambulatório de todas as especialidades, tem um serviço de cirurgia bucomaxilofacial e também tem pessoal que trabalha também em UTI. Fala mais ou menos assim a questão organizacional da coisa, como é que... Então, aqui no HFAG, nós temos uma odontologia que até 5, 6 anos atrás, ela era uma odontologia que tinha tudo. Orto, pediatria, endo, pério, tudo. E ela recebia todo e qualquer paciente que faz parte do sistema de saúde da aeronáutica, né? Que são os nossos militares beneficiários. Militares e dependentes, que são os nossos beneficiários. É importante falar que a maioria da população não sabe, mas todo militar, quando ingressa nas Forças Armadas, ele passa a ser descontado do seu contra-cheque de um valor para contribuição para o sistema de saúde. É um plano de saúde, né, que a gente paga, mesmo que você fale assim, não, mas eu já tenho um plano. Não, você vai ser descontado. E esse plano, ele é descontado e cada vez que nós utilizamos na Força Aérea, 80% do valor do procedimento o plano paga e 20% é descontado no seu contra-cheque ainda no mês seguinte. Então é um modelo de coparticipação para poder sustentar a máquina da saúde da gente. Né? E aí, como eu estava falando, eu tenho a honra de liderar, né, a equipe de odontologia do Hospital do Galeão, onde eu tenho hoje 42 cirurgiões dentistas, 23 técnicos e auxiliares em saúde bucal e em outras áreas como técnicos de enfermagem. Eu tenho 2, tenho uma técnica em radiologia, né? E eu tenho nessa equipe 11 cirurgiões bucomaxilo, desses 42, porque nós unificamos a bucomaxilo aqui no HFAG, porque a gente recebe pacientes do Brasil inteiro, exceto de São Paulo e Brasília. Tá? Porque São Paulo e Brasília têm serviços de buco, também implantado. Mas eles não recebem de lugar nenhum, entendeu? Os outros lugares todos do Brasil só mandam para o HFAG, porque nós somos um hospital de referência. E aí, há 6 anos atrás, eu fui provocado, no melhor sentido da palavra, a repensar a forma como a odontologia hospitalar vinha sendo conduzida dentro do hospital, como a odontologia vinha sendo conduzida dentro do hospital. O diretor, à época, médico, né, um brigadeiro médico, doutor Apolinário, veio me perguntar por que, quantos por cento, a pergunta foi assim, quantos por cento de pacientes hospitalares você atende? Na cabeça de qualquer cirurgião dentista, quando você escuta isso, a gente pensa imediatamente naquela normativa que o Conselho Federal lançou em 2015, falando da presença do cirurgião dentista nas UTIs, né, que era o início da odontologia hospitalar. Né? Foi mais ou menos isso. E também alguns procedimentos à beira-leito e tal, né, em pacientes internados. Então pensa logo em paciente internado. Aí eu falei para ele, brigadeiro, são poucos pacientes internados e tal que a gente atende. Ele, não estou falando do internado. Aí ele me deu um exemplo. Por exemplo, um paciente que acabou de receber diagnóstico de câncer.
qual é a prioridade que esse paciente tem dentro da odontologia. Naquele momento era nenhuma. Ele entrava numa fila comum, igual qualquer outro paciente, igual o paciente que mora aqui na vila, né, na Vila Militar, que tem direito de ser atendido e que vai até lá. Então ele entrava na mesma fila que esse paciente. Só que esse paciente que recebeu o diagnóstico de câncer, ele está com a cabeça dele totalmente voltada para a cura do câncer dele, né? Daquela doença que ele está. Então, ele acabava não se tratando na saúde oral, porque ele ia ter que passar por filas, por um monte de coisa, que não ia dar nem tempo e já ia começar a fazer quimioterapia, aí ele ia ficar imunossuprimido, debilitado de saúde. Então, isso tudo mexeu com o meu pensamento naquele momento. Então eu me reuni com um bucomaxilo, que era o doutor Maurício Saraiva Meirelles, que era o nosso chefe da buco, e me reuni também com 2 estomatologistas, que era a Beatriz Venturi e o César Nossi, e a gente conversou para que eu entendesse como era a visão deles sobre odontologia hospitalar. E na cabeça desses 3 colegas, naquele momento, bastava ter bucomaxilo e estômago dentro do hospital. E o brigadeiro, por sua vez, falou: se você não cumpre a missão institucional do hospital, que é atender o paciente de alta complexidade sistêmica, não precisa ter odonto aqui. E aí eu falei assim: poxa, brigadeiro, mas eu fui aspirante aqui, eu tenho muito carinho pelo hospital, pela odonto. Aí ele: mas o seu carinho não atende o paciente que eu preciso. E ele tinha razão, total razão, né, na ponderação dele. E eu voltei para casa mexido, né, com essa afirmação dele, e comecei a pensar uma forma da gente integrar todas as especialidades odontológicas e não somente buco e estômago, né, porque eu tinha todos os especialistas aqui, menos orto, que eu já estava sem o serviço. E aí a gente começou a ver que pediatria também, como odontopediatria, né? Como a pediatria médica, ela está concentrada no HCA, no Hospital Central da Aeronáutica, na Tijuca, fazia mais sentido a gente transferir a odontopediatria toda para lá. Até porque a odonto do HFAG, fisicamente, ela é pequena, ela tem 12 consultórios somente, e eu não tenho uma sala de espera que eu conseguisse ter um espaço adequado só para crianças e tal, enfim. Então a gente entendeu que não era legal misturar o público de crianças com pacientes muito comprometidos sistemicamente, que é o nosso dia a dia. E aí a gente eu escrevi, baseado na conversa que eu tive com esses 3 colegas, um projeto de odontologia hospitalar, que a gente carinhosamente chama de odontologia hospitalar integral, em que eu propus a integração das outras especialidades, não só no atendimento ao paciente internado, mas principalmente no paciente crônico, ambulatorial, das diversas clínicas médicas e médico-cirúrgicas. Então, por exemplo, como é que a gente começou tudo isso? E o brigadeiro aprovou, a diretoria de saúde aprovou aquilo na época, e aí eu comecei assim: preparamos aulas de 20 minutos de duração para que os médicos para que eu pudesse prender de fato a atenção dos médicos. Começamos na onco e na hemato, oncologia e hematologia. Fomos muito bem recebidos pelos médicos dessas especialidades. Preparamos uma aula explicando a relação da doença periodontal e da doença periapical com as doenças que os médicos tratam naquelas especialidades. E a gente usou isso, utilizamos para isso referências bibliográficas mais da área médica do que da área odontológica, para que eles entendessem que não era coisa da cabeça dos dentistas. Não, de fato a literatura mundial está falando sobre isso, sobre essa relação, né? E aí a gente usou alguns agentes facilitadores também para que os médicos aderissem ao que a gente estava pedindo, que o que eu pedi não foi pouco, eu pedi 100% dos pacientes que têm um diagnóstico de câncer ou algum problema hematológico que fossem antes de começar a quimioterapia, a radioterapia ou a imunoterapia, para o odonto avaliar e poder intervir nesses pacientes prioritariamente do que num paciente rígido. Um paciente que não tem doença alguma chega lá pra gente. Vamos supor, eu falo isso porque eu sou estomatologista e eu tive câncer, né? Então, assim, é uma área que eu me aprofundei, assim, pelas coisas da vida, né? Assim, o grande problema do paciente que vai começar um trabalho de
de radioterapia, principalmente a radioterapia, né, tipo assim, de mama para cima e tal, você tem muito caso de osteonecrose por conta da radioterapia, porque o paciente com dor acabou que você teve que mexer. E na realidade, se você tem um tratamento, eu tô achando isso sensacional, porque, tipo assim, lá no INCA é assim. E na época, tipo assim, vamos supor, o paciente vai fazer um tratamento radioterápico. Ele já passa na odontologia, o que tiver que fazer vai ser feito antes de começar o tratamento. E isso tem um timing, entendeu? Sim, tem um timing. Então, assim, também, né? Também, eu vou falar disso também. Então, tipo assim, foi uma coisa muito interessante nisso, porque quando eu tive o câncer, eu via que no setor privado, isso é totalmente negligenciado. Totalmente. E aí, tipo assim, e uma vez eu, num fórum, até lá no conselho, eu tratei disso porque um dos problemas da odontologia hospitalar é você conscientizar o setor privado que ele tem que ter esse custo. Porque, tipo assim... Mas esse custo vira economia. Sim, mas assim... Eles precisam entender isso. Isso aí. Tipo assim, e foi legal escutar o que você está falando, porque ali você tem um serviço, você já tem os profissionais. Você capacita esses profissionais, você vai ter um serviço de excelência, com certeza. Se você fizer depois com um número e tal, ele vai te mostrar que aquilo ali funciona, né? A gente já tem isso. Então, assim, é muito bom escutar falar isso, que é tipo assim, que era uma coisa que sempre deu meu coração. Porque, tipo assim, às vezes pacientes com dor, eu tô falando isso, que é onde eu me tratei lá na Unimed, né, cara, assim, uma referência no tratamento, eu fui muito bem tratado. E às vezes eu via lá, assim, pacientes com dor, porque o médico não deixava mexer. E assim, pessoal com condição financeira de ir num dentista particular para resolver o problema e tal, e não tinha acesso. Então, assim, é importante falar isso, estou falando isso para trazer essa informação, porque a necessidade do cirurgião dentista de tratar um paciente oncológico ou um paciente que pode até ser, que pode bisfosfanato, ter um problema desse, e você tá falando que tem um serviço que preza isso, que é maravilhoso, né, Marco, cara? isso que você está falando não é só uma... É muito bom ouvir isso de você, que foi uma pessoa que passou por isso, né? Mas não é só do seu coração que partiu, isso também já está sedimentado na literatura mundial. Sim, Esse ano de 2025, a revista The Lancet Oncology, que é uma revista médica de alto impacto na literatura, ela falou da necessidade da odontologia participar ativamente do tratamento de qualquer paciente oncológico. Né? Então, não somos nós que tiramos isso da nossa cartola e resolvemos. É ciência, né, não, cara? isso é ciência. Paciente cardíaco também, né? Sim. E aí, o que a gente fez? A gente começou com eles, com a Oncohemato, foi um sucesso, fomos super bem recebidos. Hoje, 100% dos pacientes diagnosticados com câncer ou qualquer discrasia sanguínea grave, qualquer problema, pacientes que vão ser transplantados de medula, também vão para o odonto. E aí a gente tem o tempo hábil, em média de 20 a 30 dias, para começar, para atacar frontalmente os processos infecciosos na cavidade oral, sem ser mutilador, que isso é importante falar aqui, porque o nosso trabalho não é ficar extraindo o dente aleatoriamente, não é esse o objetivo do nosso trabalho, pelo contrário, a gente quer salvar o dente do paciente o tempo todo, então isso é um acordo que nós temos entre a equipe, né? Só realmente serão extraídos dentes que necessitarem ser extraídos. Aqueles que a gente puder salvar vão ser salvos. Então, eu, como endodontista, falo que a equipe de endo ali é a equipe que eu já vi que mais faz retratamento endodôntico hoje, porque a gente retrata muitos dentes, qualquer lesãozinha... pode dar problema, tem que solucionar. Exatamente. Então, a gente já deixa o paciente, de fato, preparado para que o médico possa realizar as condutas ou médico-cirúrgicas necessárias para aquele doente, sem que o doente se preocupe com a saúde oral dele, né, para que ele possa seguir o curso do tratamento dele com dignidade, com saúde e com qualidade de vida, né, porque isso também que a gente entrega é qualidade de vida. Claro. E aí, dali a gente saiu da Oncohemato, aí demos sequência, pedimos para cardiologia, a cardiologia nos ouviu, também a cardiologia do hospital atende uma média de 1.300 pacientes mês, né, então é muita gente. E a odonto a gente atende uma média de 2.200 pacientes mês na odonto aqui, com esse público de profissionais que eu tenho. E
E aí a gente recebe também os pacientes crônicos de doenças cardiovasculares crônicas, pacientes anticoagulados, pacientes que serão submetidos a cirurgias cardíacas, né? E aí nós também fomos muito bem recebidos pela cardiologia. Na sequência, nós falamos com os cirurgiões cardíacos, com os cirurgiões vasculares e com os hemodinamicistas, que são os cardiologistas intervencionistas que colocam stents. Fomos muito perguntados por eles, e ao final da palestra, né, que a gente faz essa palestra de 20 minutos, e a gente faz também, é importante dizer, com os residentes, que no HFAG tem 17 programas de residência médica todo ano, então a gente recebe residentes novos todo ano, então a gente repete as palestras todos os anos, né? Mas foi curioso que o nosso diretor, né, que hoje é nosso diretor, mas à época ele era somente o chefe da cirurgia cardíaca, somente, muita coisa, chefe da cirurgia cardíaca do hospital, ele virou para mim e falou assim: você sabe a responsabilidade que é adiar a cirurgia cardíaca de alguém? Aí eu falei: não, o senhor é que sabe, o senhor é cirurgião cardíaco, eu sou cirurgião dentista, eu sei que se eu entregar ao senhor um paciente com doença periodontal crônica, grave, ativa, ou uma doença periapical ativa, o senhor pode evoluir uma endocardite infecciosa no pós-operatório de uma cirurgia linda que o senhor fez, e o senhor pode vir a perder e a óbito o seu paciente. Então, a gente quer intervir antes do senhor operar, justamente por isso. Ele falou: entendi perfeitamente, porque a gente fala isso, né, durante a aula, com referências bibliográficas de cardiologia, né? E aí naquele momento, ele virou para mim e falou assim: então eu quero que a Odonto participe da liberação de pacientes para cirurgia cardíacas eletivas. Olha que legal. Isso é uma conquista para a profissão da gente. Valorização da nossa profissão. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha equipe ter pessoas qualificadas para isso. Sim. Porque eu tive que informar, porque ele me perguntou: você tem pessoas qualificadas na sua equipe para que a gente possa confiar isso? Aí eu falei: tenho, porque de fato eu tenho. Essa equipe ali dos 42, 11 são doutores em odontologia, 4 estão concluindo o doutorado, fazendo o doutorado, né? E eu tenho 23 mestres em odontologia na equipe, todo mundo é no mínimo especialista em alguma área. Então eu não tenho ninguém ali novinho, ninguém ali tem novinhos de idade, mas ninguém sem experiência e sem formação para estar ali, né? Então isso é muito legal de falar. E daí a gente partiu para outro round com os médicos que ocorre a cada 15 dias. Aí só voltando na cardiologia, agora recentemente nós fomos convidados a fazer parte do Heart Team do HFAG. O que é o Heart Team? Tem em grandes hospitais pelo mundo. Normalmente, o Heart Team é composto só de cardio, cirurgião cardíaco, hemodinamicista, anestesista e enfermagem que cuida dessa parte cirúrgica. Não tem nenhum Heart Team que eu conheça que tenha odontologia inserida. E a gente agora está inserido no Heart Team do HFAG. Né, que a odontologia é importante, cara. Exato. Exato. Então eu acho que isso é muito valoroso para a nossa profissão. Né? Para o paciente, eu tenho certeza absoluta de que é um ganho tremendo, porque o paciente é um cuidado a mais que o paciente não tinha. E aí a gente partiu para conversar com a clínica, com um outro round que tem a cada 15 dias, que a Odonto participa. Então a gente participa do round do Heart Team, né? Tem dentista nosso lá. A cada 15 dias também tem um round que é endocrinologia, reumatologia, ortopedia e odonto. Aí você fala: ortopedia e odonto? Por causa das doenças osteometabólicas, que o Gabriel bem falou, que são as osteopenias, osteoporoses e outras doenças osteometabólicas que existem, e que o médico hoje tem no arsenal medicamentoso dele, os bisfosfonatos, os biológicos, que vem crescendo muito, né, no mundo, em número de medicamentos, e que tem 4 a 5 vezes mais chance no paciente que for submetido a uma curetagem óssea nos maxilares de evoluir para uma osteonecrose medicamentosa, né? Então a gente, buscando evitar isso, a gente
nesses rounds, a gente discute com os médicos se é possível adiar um pouco o uso desse medicamento. Um pouco são 15, 20 dias para a equipe ter acesso a esse paciente, a equipe da odonto, e verificar se ele tem infecções importantes. Aí é importante eu dizer também o seguinte, não só as infecções, tá? Porque a primeira fase é tratar as infecções. A segunda fase do tratamento desses doentes, que eu considero a cereja do bolo, entra o quê? A implanto, a prótese, reabilitação, né? é a reabilitação. E a dentística... Tem paciente assim, tomou uma vez o medicamento há quantos anos para sair? Exato. Então, depende do caso. Isso tem protocolo, né? Exato. Na implantodontia, esses protocolos para fazer isso. Exato. E deixa eu te falar, e lá, tipo assim, isso é super legal porque, assim, é uma forma de você, e a gente está falando isso aqui, para mostrar o que é odontologia hospitalar. Porque, assim, as pessoas, às vezes, criou-se isso também, porque dentista buscando nicho de mercado, isso é péssimo. Né? E eu sempre fui um cara que, quando eu estava inserido na política, eu era um cara que eu combatia isso. Porque, assim, você fazer uma coisa porque você está já pensando na parte financeira, e as pessoas brigavam, porque eu falava assim, cara, se for para limpar a boca de doente, o técnico de enfermagem limpa a boca do doente, cara. Não é para isso. Entendeu? Então, assim... A odontologia consegue entregar muito mais do que isso. Então, Marcos. isso que eu tô mais. falando. Então, assim, às vezes o cara falava assim, foi o que você falou, dentista na UTI. Eu, nessa época, quando o pessoal vinha com dentista na UTI, chegava a me dar falava assim, porque não é isso. É isso também. Também, é. Entendeu? Mas, é assim, óbvio, você vai se preocupar com a manutenção da higiene oral desse doente entubado, porque ele não tem condições de fazer a própria higiene oral. Você falou da enfermagem, existe uma barreira que eu não consigo entender muito bem, porque se o enfermeiro, o técnico de enfermagem limpa o paciente das suas necessidades fisiológicas, né? Urina, fezes e tal, qual o problema dele também cuidar da higiene oral? Mas eles não têm esse treinamento em comum, em geral, eles não têm. Então eu acho que caberia até a gente treinar técnicos em saúde bucal para acompanhar o cirurgião dentista nesse procedimento e, sob supervisão do cirurgião dentista, fazer esse procedimento de manutenção da higiene oral. Mas como muitos desses pacientes estão realmente muito debilitados, essa mão de obra ela não é fácil de encontrar, ela não é fácil de treinar e a gente precisa ter muita confiança em quem está fazendo. No hospital, então, os colegas vão lá e participam da UTI. Vão. Todo dia eu tenho um cirurgião dentista na UTI, mas ele não faz só a manutenção e a higiene oral propriamente dita. Ele faz diagnóstico, porque... Ele tem que saber... Que é o mais importante. É o mais importante. Ele faz diagnóstico, ele faz pequenos procedimentos à beira-leito, como raspagem supragengival no paciente, que às vezes a gente recebe paciente de fora do Rio. Então o paciente já chega numa condição de saúde oral péssima, né, que não estava sob controle e tal, ou porque ele não se controlava, ou enfim. E aí precisa ter uma intervenção. Às vezes faz biópsias, né? Tem pacientes que fazem... e se machucam durante o procedimento, tem procedimento de intubação e extubação, que muitas vezes levam a algumas lesões na cavidade oral, e o paciente ainda não está em condições de se cuidar, então o profissional atua diariamente ali. Né? Então, na UTI é assim que a gente atua, não só no CTI, como no CTQ, que a gente tem um centro de tratamento de queimados também, que é outro paciente extremamente delicado de se manipular, principalmente quando ele está com queimaduras na face. Se um profissional que vai fazer um procedimento simples de higiene oral, que para qualquer ser humano é simples, nesse paciente não é nada simples. Porque se você encosta na pele dele no momento em que está cicatrizando, você pode atrapalhar todo um processo cicatricial se você não souber manipular esse doente. Então tem que ser pessoas realmente treinadas para fazer isso. E aí... a gente, seguindo aqui no que a gente estava conversando, nós entramos nesse round com as doenças osteometabólicas, depois nós fomos para gastroenterologia, porque as doenças gastrointestinais inflamatórias crônicas, como doença de Crohn e outras doenças gastrointestinais inflamatórias crônicas, elas têm os mesmos, não todos, mas boa parte dos mediadores pró-inflamatórios são os mesmos da doença periodontal e da doença periapical. Isso está provado na literatura, né? Mas precisava alguém falar isso para os médicos. E a gente passou a falar isso agora, anualmente, regularmente, e também fomos super bem recebidos pela Gastro, que abraçou a odonto na mesma hora, falou, não, a gente quer vocês ajudando sim. E aí eu tenho na minha equipe pessoas brilhantes, como a
a doutora Carolina Pires, que pensa fora da caixa o tempo todo, me ajuda, né? A doutora Beatriz, que é a minha 02 também, Beatriz Peiroton, e a Beatriz ela é especialista em dentística, prótese DTM, né? E a Carolina em prótese e prótese bucomaxilo, que ela está fazendo agora. Isso é outra vertente que é legal pra caramba, né? Mas a Carolina primeiro trouxe para mim uma ideia que ela buscou na enfermagem oncológica, que se chama navegação de pacientes. E aí ela chegou para mim e falou assim, o que você acha da gente tentar adaptar esse conceito de navegação de paciente oncológico para a odontologia? E aí eu falei, cara, eu acho fantástico. E a gente sentou e escreveu um projeto de navegação de pacientes em que a gente treinou técnicos em saúde bucal para navegar o paciente. O que é a navegação? Hoje, o paciente no HFAG ele tem 2 portas de entrada, que qualquer beneficiário do sistema de saúde pode usar o hospital. Uma porta de entrada é para atenção primária à saúde do paciente rígido. Então, o paciente que não tem doença nenhuma, não tem nenhum comprometimento sistêmico grave, ele vai entrar pelo CAIS Odonto, que é o Centro de Atenção... Foi lá buscar um tratamento odontológico. Exato. E tal. Exato. Esse paciente não tem outra doença. Ele lembrou que tinha dente ou tem alguma coisa incomodando ele na boca, ele vai... A gente brinca assim, porque quando a gente começa a ver pessoas que muito comprometidas sistemicamente, que de fato precisam da saúde oral e que a saúde oral vai fazer toda a diferença no decorrer da vida dele e no transcurso do tratamento desse doente grave, aí você começa a achar que o paciente que é rígido, ele não precisa daquele cuidado todo, entendeu? Mas é preciso, claro, lógico, ele tem direito e a gente atende com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que a gente atende os outros. Mas esse paciente, quando chega, o rígido, ele entra pela porta do CAIS Odonto, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde de Odontologia da Guarnição do Galeão. E aí a gente atende esse paciente e entrega o que para esse paciente? Semiologia, plano de tratamento, né? Uma panorâmica, semiologia, plano de tratamento, raspagem supragengival, profilaxia, restaurações diretas que não dependam de laboratório de prótese, ou seja, isso é 70% do que a maioria precisa. Se esse paciente rígido precisar fazer endo, pério, prótese, implanto ou outra coisa mais elaborada, eu encaminho esse paciente para outra unidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os meus especialistas, que são poucos, estão voltados para o paciente de alta complexidade. Sim. Então, eu não consigo entregar tudo de odontologia para o paciente de atenção primária. Então, ele recebe até a letra G, H do alfabeto, vamos dizer assim. Já o paciente comprometido sistemicamente, não. Ele entra por uma outra porta, que a gente chama de preparo odontológico, que é onde é feita uma semiologia individualizada e especializada, feita por estomatologistas, né? Então eu tenho na equipe 5 estomatologistas, que não atuam todos em estômato, né? Tem buco-estômato, tem protesista estômato, eu tenho só estômato, e aí eu tenho 2 que são muito treinados, conversaram muito com o pessoal de prótese, de implante e de implanto para entender o que era um plano de tratamento bem feito, né? Principalmente da parte de planejamento protético e cirúrgico, para que pudessem entregar para esses pacientes com um olhar na doença do paciente, mas principalmente no paciente, não na doença somente, porque tratar doença todo mundo trata, mas a pessoa é um ser humano, então ele vem carregado de emoções, né, de anseios, né, ele quer a cura, e a gente está ali para ser um agente promotor de saúde, né, de cuidado, né? Então esse paciente ele é acolhido por esse estomatologista que vai olhar que doença ele tem, vai examinar e vai olhar o momento em que ele está da doença, porque não é a mesma coisa você receber um paciente que acabou de ter um diagnóstico de um linfoma e um paciente que já veio para a gente transferido de outro estado, que já fez 48 sessões de quimioterapia, ele já está em outra fase da mesma doença, né? Então, o profissional do preparo odontológico, ele precisa ter essa visão, né? E precisa separar. Então, como que isso não é claro na literatura? Né? O que é mais importante? Fazer um tratamento endodôntico num dente com lesão periapical
de um paciente que vai operar o coração daqui a 15 dias, ou fazer o mesmo tratamento num paciente que vai começar uma quimioterapia daqui a 15 dias? Isso não está claro. Aí a gente começou a escrever, a equipe, critérios de classificação por scores, verde, vermelho, amarelo, Prioridade. para priorizar cada paciente no momento em que ele se encontra dentro da patologia que ele está tratando. E isso foi um trabalho inédito, a gente precisava publicar isso, então naquele momento a gente convidou professores de diversas áreas para um encontro de odontologia hospitalar no HFAG, essa era a ideia, e nesse encontro a gente apresentou esses scores inicialmente para pacientes internados somente, para ver como que aquilo ia soar para a comunidade científica, né? Para professores, chefes de serviço de hospitais públicos. E foi muito legal, porque a gente foi criticado positivamente, né? Recebemos críticas construtivas, que a gente conseguiu melhorar o documento. E aí a gente publicou isso numa revista internacional, né? Para que a gente, de fato, pudesse está pautado em algo científico para implementar. Começamos a implementar, deu super certo, e aí a gente evoluiu um novo critério de score agora para paciente ambulatorial, né? Porque tem esse paciente que está internado e tem um paciente que é um ambulatorial, que é a grande massa de pacientes que eu atendo hoje na odontologia dali. Então hoje a nossa equipe atende 75% de pacientes com perfil de comprometimento sistêmico e o resto é paciente rígido, entendeu? Ou paciente de baixa gravidade, né? Então, é isso que a gente vem fazendo de diferente na odontologia hospitalar. Mas aí, o pessoal do básico é o quê? É no HCA? O pessoal vai ou isso aí tem outros serviços? Quando eu encaminho, tem a Odontoclínica de Aeronáutica Santos Dumont, sim, que é a nossa referência de alta complexidade em paciente rígido. Né? Então o cara quer fazer um tratamento reabilitador, sim, complexo, é para a Odontoclínica Santos Dumont. Não que a gente não faça no HFAG, a gente faz, mas faz no paciente complicado, comprometido sistemicamente, entendeu? Legal. A gente tem odontologia digital na odontologia hospitalar. Eu tenho scanner intraoral, tem Prime Scan, Prime 1000, a gente tem 2 scanners, temos tomógrafo. Então a gente consegue entregar um tratamento completo para o paciente doente. Debilitado. Porque esse paciente, ele precisa ter dignidade, né? Ele precisa ter qualidade de vida. Então a laser terapia, por exemplo, a gente instituiu um tratamento de laser terapia profilático. Os estomatologistas mapearam na cavidade oral os principais sítios de mucosite, por exemplo, e eles fazem em todos os pacientes que recebem quimioterapia diariamente. Eu tenho um cirurgião dentista dentro da oncologia fazendo só laser terapia, e não só para mucosite, tem para a parte de distúrbios do paladar, que o paciente perde o paladar, também para hipossalivação, né? E funciona muito bem, né? A gente praticamente zerou a mucosite na cavidade oral desses pacientes e fazia os pacientes emagrecerem muito, né? Antes deles receberem isso. Isso é um relato de uma paciente para mim, que eu levei 2 coronéis dentistas para conhecer o serviço, e na hora que nós entramos na oncologia, as 2 coronéis choraram, né? De ouvir o relato dessa paciente, que foi o seguinte: ela falou assim, a colega, na hora que nós entramos, a colega estava com laser dentro da cavidade oral da paciente aplicando. Na hora que a colega tirou, ela falou assim: desde que essa menina começou a aplicar essa luzinha aqui na minha boca, eu já engordei 1,5 kg. E eu não tenho mais dor, eu consigo comer. Então isso não tem preço pra gente, né? Isso é satisfação plena. Recentemente, outra gravou um vídeo pra gente falando que ela voltou a ter o prazer de sentir o gosto do café, que ela não sentia mais, e ela adora café. Uma senhora que está em tratamento de câncer. Enfim, então a gente vem preparando pacientes, né? Eu faço endodontia, mas eu também faço microcirurgia parendodôntica, que é um procedimento que poucas pessoas fazem, e nesses pacientes é extremamente importante, porque às vezes a gente vai preparar um paciente que vai receber um transplante renal, que não é feito lá dentro do hospital, é um hospital de bom sucesso, mas o hospital de bom sucesso é muito criterioso também quando aceita o doente para fazer o transplante. Então, se ele tiver uma lesão perirradicular, ele não é aceito para fazer o transplante, ele perde aquele rim e passa para outro. E aí a gente recebe esse paciente, é um paciente que às vezes já está
comprometido sistemicamente e imunossuprimido, e aí precisa fazer pontualmente aquilo ali. Ah, mas extrai o dente. Tudo bem, mas você vai extrair o dente de um rapaz de 30 anos, se você tem um tratamento que é possível fazer. Então, nesses casos, a gente faz a microcirurgia parendodôntica a nível ambulatorial, e outros casos mais complexos, por exemplo, paciente com discrasia sanguínea grave, a gente leva para o centro cirúrgico, a bucomaxilo entra comigo, preparo o doente todo, eu entro, utilizo lá o microscópio da neurocirurgia e opero o paciente no centro cirúrgico para entregar ele com saúde oral para seguir o transplante dele. Então, assim, é uma equipe muito diferenciada de profissionais que engajou de fato nesse conceito que a gente elaborou junto, né? Uma equipe que pensa junto. Eu valorizo todo mundo da equipe, desde a minha navegadora de paciente, que é uma técnica, até o meu estomatologista, o meu bucomaxilo, porque a gente consegue entregar uma odontologia assim, plena e integrada com os médicos. De qualidade, né? Porque, e de qualidade. Porque se você pegar a questão assim, de serviço público, assim, isso é mais complicado de você, né, mexer, né? Se você tem... Porque assim, pela experiência que eu tive, eu já trabalhei no serviço público, né? Assim, eu optei por não continuar, né? Por N motivos, mas assim, a coisa que mais me causava desconforto era que você via o problema e você não conseguia meios para você resolver. Eu estou falando isso em nível municipal, né? Tipo assim, então assim, você viu o problema, né? Eu mesmo trabalhando em CEL, né, em centro de especialidade odontológica, você não chegava o paciente, aí você, vamos tentar fazer isso aqui. Aí ou não tinha material, ou ali não era para você fazer ali, aí você entrava em contato com o hospital, aí de repente o serviço lá também já não queria assim ter muito envolvimento com a coisa, e aí você acaba que você ficava assim, às vezes olhando para o paciente, falando assim, pô, tô doido para resolver teu problema, Marco, e eu não consigo. Isso é fato, você está falando uma coisa que é real, na realidade do nosso país, né? Não é só a nível municipal, isso é a nível federal, estadual. Mas eu penso muito que isso faz parte também da gestão, né? Da governança de quem está à frente da equipe. Eu tenho assim, tive a oportunidade de receber como cirurgião dentista, nós não temos conhecimento em profundidade da gestão pública, né? Nós não aprendemos isso na nossa graduação, mas eu tive isso, me foi oferecido pela Força Aérea. Então, quando eu, em 2000, durante a nossa carreira como militar, nós temos 2 cursos que são importantíssimos para a carreira, 3 cursos. O primeiro, que é o de formação, aí no meio da carreira, mais ou menos, quando a gente é capitão para ir a major, para ir a oficial superior, você faz um curso que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que há muitos anos atrás era basicamente um curso de atualização de regulamentos, né, de alguma coisa de estratégia básica militar. Só que aí a força, vendo a necessidade dos profissionais militares como um todo conhecerem um pouco de gestão pública, passou a nos dar um MBA em gestão pública. Então eu tive a oportunidade de cursar um MBA em gestão pública junto com o meu curso de aperfeiçoamento de oficiais em 2012, e aí depois em 2021 eu fiz MBA executivo em planejamento e gestão estratégico pela FGV, financiado pela Força Aérea, porque eu fui fazer o curso de comando Estado-Maior da Aeronáutica, né, para ir ao último posto. Então, assim, esses 2 cursos certamente me fazem conduzir ao odonto de outra forma. Eu sei exatamente o que é a gestão pública hoje por conta desses cursos, sei como atuar como gestor público e tem também muito do comprometimento de cada um, né, de cada gestor. Eu poderia, no momento em que eu fui provocado pelo médico lá, que eu contei aqui, eu poderia ter ficado estático e não ter tomado nenhuma providência e ter falado, deixa ele acabar com o odonto aqui, ele ia botar sua bucomaxilo e tá tudo bem. Mas não, eu saí da minha zona de conforto, o meu conhecimento ali até aquele momento era basicamente como endodontista e como chefe da endodontia, que era o que eu era até aquele momento que eu assumi a chefia da odonto. Mas não, eu dei um passo à frente, eu fui ouvir colegas, né? Eu me debrucei sobre aquilo tudo que eu ouvi, né? Eu mergulhei no universo da odontologia hospitalar, fui ler livros de odontologia hospitalar
juntei isso com o conhecimento de gestão que eu tive, que a FAB me deu, né? E eu falei, não, eu tenho que mudar isso. E a gente conseguiu, graças a Deus, mudar isso. E o nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Tair Bastazini Filho, esteve no nosso serviço para conhecer inicialmente, publicou logo uma matéria nossa na revista, e aí aquilo começou a tomar corpo, aí o Exército Brasileiro se interessou, aí eu fui procurado pela chefe do Serviço de Odontologia do HGERG, que é o Hospital Geral da Vila Militar antigo, que é o Hospital Geral do Rio de Janeiro hoje, lá na Vila Militar. Aí eu fui até lá fazer uma palestra sobre nosso conceito de odontologia hospitalar integral. Eles me pediram para receber 2 oficiais deles que queriam instituir alguma coisa do que a gente fazia lá. É importante dizer que nem todo hospital tem tudo que a gente tem, sim, mas o nosso conceito ele pode ser aplicado a qualquer hospital, respeitando sim, as devidas proporções e as devidas particularidades de cada hospital. E elas conseguiram fazer isso lá no HGERG, implementaram várias das coisas que a gente faz aqui, algumas delas. Aí isso chegou de alguma forma ao Conselho Federal de Odontologia, que me convidou em janeiro desse ano para falar sobre esse conceito no CIOSP, Congresso Internacional de São Paulo. Aí eu fiquei super feliz, fui lá, falei na Arena CFO para um monte de gente, né? Depois gravei um podcast até na época lá sobre isso. E aí nós fomos para... começou a ter mais visibilidade, vamos dizer assim, né? A gente passou a ter o serviço, a equipe, né? A ter mais visibilidade. Aí agora, quinta-feira passada, eu fui brindado com a visita do presidente do CFO, né? Dr. Cláudio Miak, que foi até o HFAG para conhecer pessoalmente o serviço. Ele foi acompanhado de 9 presidentes de CROs de outros estados do Brasil, né? Levei eles para conhecer o serviço ao vivo, vendo os colegas trabalharem em tempo real, né? Então eu rodei com eles em todos os setores onde a odontologia está. Esqueci de falar que a gente também está nos pacientes em cuidados paliativos, que é outro grupo de pessoas que não era vista pela odontologia, e muitas vezes o paciente já está tão frágil, tão fraco, que ele não consegue fazer a própria higiene oral. O familiar, por sua vez, não sabe como fazer, tem medo de fazer, porque às vezes só de tocar no lábio sangra. E a odontologia não via essas pessoas, elas eram invisíveis. Isso não é legal, e aí a gente botou a odontologia nisso também. Tem uma comissão de paliativismo no HFAG que tem um cirurgião dentista lá, então participa disso. Esqueci de falar também da prótese bucomaxilo, que a Carolina me procurou, a doutora Carolina Pires, me procurou e falou assim um dia, chefe, eu posso fazer um olho? Eu falei, hã? Olho? Peraí, tu é protesista de dente. Que história de olho é essa, menina? Aí ela falou assim, não, chefe, é porque tem um paciente que ele tem um câncer gastrointestinal, que já está curado, mas ele falou que a maior tristeza da vida dele é que ele perdeu o olho aos 26 anos e nenhuma criança da família dele chega perto dele porque tem medo dele, porque ele não tem o olho. E ele é um cara extremamente calado, né? Triste. E aí eu acho que se eu fizer o olho, eu vou melhorar a vida dele. Aí, cara, o que eu posso dizer como chefe? Claro que pode, né? Fazer o olho. Aí eu falei, mas a gente não tem material? Ela falou, eu compro. Eu falei, pô, o que eu posso fazer é dividir com você, sei lá. Pô, conta comigo, né? E aí, mas acabou que ela comprou tudo, ela fez tudo, porque a Carolina é assim, é o jeito dela, né? E é uma profissional ímpar que eu tenho na equipe, mas tenho vários com o mesmo perfil dela. E ela é muito proativa, né? E ela fez o olho do paciente, a gente tem gravado o momento que ele recebeu, as etapas do passo a passo como ela fez. E ela tinha feito um curso por conta própria em Campinas, que ela aprendeu a fazer olho, entendeu? Agora não, agora ela está na USP fazendo a especialização, lato sensu, em prótese bucomaxilo. E aí ela já fez outro olho agora para uma paciente, já usando mais tecnologia, com impressão 3D, que a gente tem impressora 3D também no hospital. A bucomaxilo, você me perguntou, trabalha com planejamento digital, as ortognáticas são todas planejadas digitalmente, a implanto também, todo o planejamento é feito de forma digital, tanto a parte protética quanto a parte cirúrgica. Eu falo que tudo que é bom merece ser compartilhado, né? Então a gente tem um curso de reabilitação oral digital
em paciente comprometido sistemicamente. Então é um curso que eu não conheço outro no Brasil que trate dessa forma. Mas é só para militar é ou só para militar? militar. Só pra militar. Né? Então o Daniel Almeida, que também é da nossa equipe, que é o idealizador desse curso, né? E trouxe para mim a ideia, eu prontamente aceitei. E esse curso ele tem 8 alunos só, dura 1 ano e meio o curso. E 4 são implantodontistas e 4 são protesistas, os alunos. E eles trabalham em dupla. Então juntam um implante e um protesista. O que um conhece de cirurgia, o outro não conhece de planejamento protético, então juntam os conhecimentos e saem resultados incríveis. Então a gente consegue entregar grandes reabilitações também para o paciente sistemicamente comprometido. E esse curso é todo digital, todo planejamento digital. O aluno já tem que estar lá com o notebook desde o primeiro dia para começar já mexer nos softwares de planejamento, né? E é isso que a gente vem fazendo ali de diferente. Me dá muito orgulho como cirurgião dentista estar à frente de uma equipe tão especial como essa, né? E sou muito grato a Deus pelas oportunidades que eu tenho recebido na profissão e de poder, de alguma forma, com a odontologia, contribuir para a vida das pessoas, né? Para a qualidade de vida das pessoas, que eu acho que a gente entrega muita coisa. A gente entrega sorrisos, a gente entrega função, a gente entrega fonação e a gente entrega saúde. Né? Nós somos profissionais de saúde, eu acho que esse é o nosso papel aqui nessa terra e a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. E tipo assim, eu creio nisso, pelo que você está falando, que tipo assim, pessoas de outros segmentos que estão lá querendo buscar conhecimento com vocês, é a prova que vocês têm um trabalho de excelência. Então, assim, todo aquele pessoal da aeronáutica ali é muito bem servido da odontologia, entendeu? Sendo bom tipo assim, isso é bacana porque para odontologia, tipo assim, é essa questão mesmo da valorização, né? Tipo assim, sensacional. Sensacional. Mas o doutor Cláudio, na quinta-feira passada, nosso presidente do Conselho Federal, ele classificou a nossa odontologia publicamente como a referência nacional em odontologia hospitalar. Tudo isso que vocês estão Isso me deixou fazendo, assim, saí muito feliz desse encontro. Porque, tipo assim, é isso que eu falei. A minha questão, até para que a gente não pode se estender, mas assim, politicamente, que eu achava, assim, era igual a mesma coisa da odontologia do trabalho, que virou especialidade odontológica e tal, e eu tinha uma dificuldade muito grande de ver como é que o setor privado ia assimilar isso, porque é custo, né? Então, assim, e a discussão antigamente era isso. Então, assim, para você desenvolver até, assim, conhecimento e tudo mais, isso teria que vir do setor público para você ter um embasamento robusto para falar assim, não, cara, olha só, isso aqui funciona e atinge o princípio da economicidade, que é um princípio de gestão importante. Isso aí. Porque, tipo assim, senão o cara vai falar assim, não, cara, eu vou ter um custo aqui e isso aqui não vai me dar, não vai me retornar nada do que aquilo. Tipo assim, e na política convencional, nos hospitais públicos e tal, aquilo ali era uma coisa mais no começo, né? Era feito política, entendeu? Olha, eu posso afirmar para vocês, como gestor de recurso público, né? Eu não gerencio diretamente os recursos financeiro, o dinheiro. Eu gerencio pessoas, eu gerencio um estoque de material odontológico e equipamentos, basicamente. Mas eu que formalizo as demandas, né, para que esse serviço funcione. Eu posso afirmar para você que para atender 2.200 pacientes mês, o custo desse atendimento é pouco mais do que o custo de uma cirurgia ortognática no centro cirúrgico. Entendeu? É infinitamente inferior ao custo de uma neurocirurgia de um paciente. E a gente está falando de 2.200 pacientes. Então a odontologia entrega muito a baixo custo. Então a medicina precisa realmente algum gestor de plano de saúde, de empresas médicas, eles precisam conversar e entender esse cenário para entender como isso se traduz em economicidade para eles, para o paciente médico. Eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, com 13 dias de pandemia, o diretor do hospital à época era o Brigadeiro Maia, e ele me chamou como chefe da odonto e falou assim, ele falou assim, eu quero a odonto
disponível para Covid. Eu quero que vocês atendendo o paciente Covid. Cara, o mundo inteiro estava escondido em casa, com medo, né, de tudo aquilo. E era assustador. Imagina você chegar no seu ambiente de trabalho e ter um container de corpos. Era o que a gente viveu ali, né? É você chegar e ver médicos experientes sentados no chão chorando porque estava perdendo um doente atrás do outro, porque os chineses diziam que não podia fazer anti-inflamatório, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e a gente perdia paciente, perdia vidas, né? Então era realmente um cenário assustador. E naquele momento eu só tinha na equipe, a gente ainda não era essa odontologia hospitalar que nós somos hoje, né? Inclusive a Covid foi um fator que acelerou todas as ideias que a gente teve, que era um momento que a gente estava trabalhando muito dentro do hospital, mas fora ninguém estava trabalhando praticamente, então a gente teve tempo para se reunir e amadurecer essas ideias. E naquele momento a equipe estava entrando no CTI Covid, sim, contra um inimigo invisível, um inimigo que a gente não sabia qual era o desfecho, e ele me perguntou, e naquele momento eu só tinha 4 profissionais em toda a equipe que tinham alguma formação, tinham habilitação em odontologia hospitalar, era o que eles tinham. Esses 4 sabiam como fazer uma higiene oral no paciente entubado. Eu não sabia, como endodontista. Ninguém sabe fazer, só se a pessoa for treinada para aquilo. E aí eu falei para o brigadeiro, brigadeiro, eu só tenho 4 profissionais habilitados. Ele falou assim, e se eles morrerem? E eu tive que parar para pensar nisso como chefe. E se eu perdesse os 4 para a Covid? Né? E aí ele falou, eu quero todos treinados, a equipe inteira. E aí eu treinei, e eu e toda a minha equipe fomos treinados por médicos intensivistas, médicos infectologistas, enfermeiros de CTI, que nos deram treinamento adequado. Aí nós treinamos no paciente não Covid, que estava no nosso outro CTI, que nós temos 2, né? O CTQ e o CTI. O CTQ virou o CTI Covid, e nós fomos no CTI normal para treinar a equipe toda em como fazer o procedimento no paciente. Nós introduzimos peróxido de hidrogênio antes da Anvisa falar que tinha que fazer, a gente já estava fazendo peróxido de hidrogênio no paciente, e a gente ainda usava óleo ozonizado, porque tinha alguém da equipe que estava fazendo uma pesquisa de ozônio. E, cara, eu não sei se foi tudo isso junto, mas a verdade trazendo novamente porque você falou, Marco, dos números, no nosso serviço, a média de internação dos pacientes graves de Covid era de 17 dias. Eu não vou lembrar agora se o número exato é esse, tá? 21 e 17, sim, mas era 4 dias de diferença em média para outros serviços privados ou públicos no nosso país. Então isso se traduz em economicidade para qualquer gestor, né? Você tirar o paciente um dia de CTI, mas foi a odontologia sozinha que fez isso? Talvez não. Mas a gente certamente contribuiu, né? Não era só odontologia, tinha toda uma equipe ali dentro do CTI, muito imbuída e integrada, né? Tinham os fisioterapeutas respiratórios, que foram muito importantes durante a Covid, tínhamos a enfermagem, né? O médico era o último elemento a entrar em contato com o paciente. A odonto era o primeiro, nós éramos os primeiros a entrar, porque logo no início da Covid surgiu um artigo dizendo que o vírus se replicava muito rapidamente no dorso da língua e na base da língua. Disso. E aí, quando saiu esse artigo, foi um momento em que o odonto tem que entrar primeiro para garantir a segurança do resto da equipe. Ou seja, nós éramos o primeiro profissional a ter contato com um doente grave, né? E então, graças a Deus, eu não perdi ninguém da minha equipe. Outra coisa importante, eu tive 100% de voluntários da equipe, porque no dia que eu falei, o diretor pediu que todos nós entremos no combate à Covid, e a equipe vai estar exposta ao vírus, todos nós. E aí eu preciso saber quem são os voluntários para a primeira turma que vai de 9 pessoas, que a gente formou uma equipe com 9 que eram os primeiros que iriam entrar. Todos levantaram a mão. Isso foi incrível, né? Eu não aguentei a emoção no dia e fico até emocionado de lembrar, porque realmente foi um momento delicado, né, que a população mundial passou, e saber que a gente participou disso também foi importante, né?
Então, eu acho que é isso. Você ter pessoas comprometidas com o que fazem, Sim, né? Ter pessoas motivadas, e isso faz parte do meu trabalho como gestor e como líder dessa equipe. Eu preciso mantê-los motivados o tempo todo. Então, o reconhecimento que a gente vem tendo da nossa classe, principalmente do CRO, do Rio e agora do CFO, nossa, isso para mim é um fator mais do que motivacional, né? Sim, sim. Deixa a minha equipe não só motivada, como muito empolgada em seguir no que a gente vem fazendo. E é legal que, tipo assim, isso daí vai ser implementado nas forças militares, né, e tal, e depois vai ter que começar a ser implementado também Então, no era isso setor privado. isso que eu queria trazer aqui, até porque está chegando o tempo da gente terminar, e é uma coisa importante para a gente falar. Eu sempre fui um entusiasta que a gente tem que ter representatividade política, a odontologia, entendeu? E a gente nunca conseguiu isso, sabe, Marcelo? Eu tô assim, todo episódio agora que a gente está gravando, eu tô trazendo isso de uma forma de falar, né? A gente poderia falar fora daqui, mas deixar isso registrado. E eu até já falei, já lá com o Bachazini Filho e tal, da gente tá imbuído de ter um colega que possa nos representar. Estou falando desse nível federal. Por quê? Porque a questão da odontologia hospitalar nunca andou no Congresso, porque a gente nunca teve um representante. O que acontecia? O federal pegava alguns colegas e colocava os caras como uma frente parlamentar para ir até os deputados para propor isso para os caras. Mas os caras não tinham interesse nenhum nisso, porque os caras não eram envolvidos com odontologia. Entendeu? Então, assim, tô falando isso para pedir tua opinião sobre isso. Eu acho que, tipo assim, quando uma coisa vira lei, a coisa difunde. E como você tem um projeto exitoso, uma coisa que está dando super certo, referência, uma coisa que pode, de repente, ser replicado para outras coisas, a gente ter isso também no meio político, de ter uma pessoa para representar. A gente está conversando sobre isso. Não só o CRO e tal, mas assim, outras entidades também, da gente nessa próxima eleição que vai ter na frente, a gente ter um representante da odontologia. E eu creio piamente que essa questão da odontologia hospitalar, se a gente tiver um representante, a gente pode mudar isso, passar do outro nível. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é se o cara quiser fazer, outra coisa é se o cara for obrigado a fazer. Entendeu? E tipo assim, todos esses números que vocês estão tendo lá no hospital, isso aí serve de embasamento para você fazer qualquer discussão. Não só de gestão, tipo assim, é importantíssima porque a parte de gestão, mas eu tô falando de uma coisa política para você conscientizar as pessoas que, tipo assim, a presença do cirurgião dentista dentro do hospital, e aí tira a UTI, o CTI do hospital, dentro de uma integralidade de tratamento, né? E tal, tipo assim, se isso for obrigado, a gente já tem números, a gente já tem know-how para discutir isso politicamente, entendeu? Sim. Então, assim... Eu acho... eu vou voltar numa fala sua que teve aqui durante a nossa conversa, que muito oportuna, que foi o momento em que você falou assim, que muitas vezes as coisas são feitas por interesse financeiro. E eu tenho plena consciência de que tudo que nós temos feito no hospital não tem nenhum interesse financeiro. Isso, só para o bem do paciente e, de fato, porque a gente acredita que a odontologia contribui muito com a saúde e a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando você tem isso aliado a uma equipe motivada, aliado a uma gestão séria, né, bem conduzido, isso é sucesso. E tudo que é feito dessa forma, com coração e com ética e com técnica, e respalda na literatura científica, eu acho que merece ser, sim, tratado a nível nacional. A política, ela, quando conduzida em prol da população, sem pensar somente na coisa financeira, né, como você bem falou anteriormente, ela é essencial, né? Então a gente precisa ter política, né? Tem gente que fala assim, eu odeio política. Gente, o ser humano é político desde sempre, né, na história da humanidade. Então a gente tem que sim ter representantes lá, não só lá, como nas assembleias
estaduais, como nas câmaras municipais. Eu acho importante ter cirurgiões dentistas que se interessem pela política, no intuito de melhorar a qualidade de saúde oral da população, de mostrar a importância da odontologia nesse como qualidade para a vida das pessoas, né? E se a gente não tiver esses representantes, a gente fica a ver navios, né? Fica lá dando murro em ponta de faca e não consegue avançar em grandes projetos como esse, que são de fato para o bem da nossa população, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter. A gente vê cada vez menos, né, as pessoas se interessando menos pela política, mas eu acho importante que a gente tenha. Eu vejo que a política é uma alavanca de fazer as coisas acontecerem, né? Quando eles querem, acontece. Eu posso até falar que dentro do nosso projeto nós tivemos o apoio de um político, né, e que mandou uma emenda parlamentar para o HFAG, né, e essa emenda, parte do valor encaminhado para essa emenda foi utilizada na aquisição desses equipamentos. Legal. Né? Então, é possível, Marco, fazer isso em qualquer âmbito, municipal, estadual ou federal. Não necessariamente só em hospitais militares. Sim. Entendeu? Existe uma coisa no militarismo que é a questão da hierarquia, da disciplina, que são os pilares, né, que sustentam as organizações militares ao redor do mundo, né, e que a gente é punido, né? Mas as punições, elas existem na legislação brasileira também para o gestor estadual, municipal, né? Ela quando é aplicada de forma correta, ela também educa, né? Então a gente não que a gente trabalhe pensando, se eu não fizer isso direito, eu posso ser punido. Eu nunca pensei nisso, porque eu sempre procurei fazer direito. Fazer o melhor. Entendeu? Fazer o meu melhor de forma honesta, com honestidade de propósitos, né? E de forma a entregar, de fato, o melhor para a família aeronáutica, que é no contexto em que eu estou inserido, né? Até porque a minha família se trata lá, meus filhos, minha esposa, meus filhos, agora só o mais novo, porque o mais velho já perdeu o direito, que já se formou, né? Não é mais meu dependente, também tem isso, né? Então a gente chega um momento que os filhos têm que seguir a sua vida aí. E a gente consegue isso, cara, entregar muita coisa, fazer a odontologia brilhar em todos os ambientes. Eu tenho muito orgulho de ser cirurgião dentista, eu quis muito ser cirurgião dentista. Não me arrependo em absolutamente nada da minha trajetória profissional. Escolhi a endodontia, fui escolhido pela endodontia, né? Mas eu abracei a endodontia e amo a endodontia. Hoje eu falo que o meu momento no consultório, que eu só consigo ter um dia por semana no consultório, porque eu tenho uma dedicação muito maior à Força Aérea, e também eu sou aluno de doutorado da UERJ, eu estou no 3º ano de doutorado lá em endodontia. Então eu escolhi voltar a estudar depois que eu concluí os cursos de carreira da FAB. Eu pedi autorização para fazer, mas eu faço tudo junto, né? Eu não parei, eu não paro de trabalhar para estudar. Eu apenas acrescento mais trabalho à minha vida. Então, assim, é um orgulho tremendo fazer parte disso. Eu dei aula no curso de especialização de endo da FAB de 2000 a 2019. Mesmo quando eu estava fora do Rio, eu vinha, prestava serviço como professor lá no curso. Dei aula 7 anos na Marinha, de 2007 a 2014, também no curso de especialização em endodontia deles. Continuo falando em vários cursos. Ontem eu estive na UFRJ, na especialização de endo da UFRJ, falando sobre microscopia em endo lá para eles. Então, assim, sou muito empolgado com a nossa profissão. Continuo, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida, eu vou estar dedicando ela ao paciente e à odontologia. É o que eu curto. Marcelo, deixa só pro pessoal aí, teu Instagram, onde é que o pessoal pode te encontrar, até para fazer convite, para palestrar, para dar um curso, para não só de endodontia, mas também da experiência que vocês estão tendo lá. Se alguém tiver interesse de se comunicar, faz como? Te liga, manda
O meu Instagram, acho que é o meio mais fácil de me encontrar. Eu falo que eu sou facinho. Eu aceito a amizade de todo mundo que me pede ali. O meu Instagram é Marcelo, com um L só, Rola com 2 L's, Endo. Marcelo Rola Endo. É o meu Instagram. Então, Tá? quero te agradecer, professor, de você ter aceitado o convite aqui, né? Tipo assim, é um trabalho que a gente está começando, né? Eu creio que nós vamos gerar frutos. Quero deixar já aberto aqui o convite que a gente pensa em fazer algumas rodas de conversa, de endodontia, de odontologia hospitalar. Se você quiser participar também, daqui mais para frente a gente vai ter isso também, né? Você é nosso conterrâneo aqui em Sulano, então assim, estamos sempre próximos aqui. Então, muito obrigado, tá, meu irmão, por ter aceitado o convite e ter participado. Sou eu quem agradece esse convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. É uma honra poder falar da nossa profissão em qualquer momento. E eu vou ser muito agradecido de estar com vocês novamente aí quando tiver outra oportunidade. Obrigado. Beleza, obrigado, professor. Valeu. Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo. É isso, galera. Valeu. Tchau. Até logo.